Tudo bem? Eu sou o Euler Teixeira, sou acadêmico do curso de formação pedagógica em matemática do Polo Uniaselv aqui de Maracanaú. Pertenço à turma Flex, no qual hoje eu vou apresentar para vocês a minha videoaula referente ao produto virtual do estágio supervisionado. A área de concentração é as novas tecnologias de educação em matemática, o programa de extensão é a formação e capacitação docente, o projeto de extensão é o planejamento de aula para plataformas de educação online, o produto virtual é a videoaula, o nosso tema é a geometria, tá? E a gente vai trabalhar a geometria plana no GeoGebra, que no caso é este programinha que tem esse seguinte layout, no qual a gente tem aqui as diversas ferramentas referentes ao conteúdo de geometria, tá? Voltando para o slide, a gente vai ver aqui os conceitos da geometria plana, que se referem ao ponto, à reta e o plano. A gente vai também ver semi-reta, segmento de reta, ângulo, e aí a gente vai partir para o foco da nossa videoaula, que são os triângulos, quanto às suas classificações, quanto ao lado e quanto aos ângulos, e também o cálculo da área do triângulo para a gente resolver um exercício de vestibular no finalzinho, tá? Começando os conceitos da geometria plana, a gente tem o ponto, a reta e o plano. O ponto, pessoal, ele é um elemento no espaço, ele é uma partícula que define uma posição, é um objeto que não pode ser decomposto em objetos menores. Então, aqui eu trouxe para vocês o ponto A, o ponto B e o ponto C, que eles estão em alguma localização no espaço, tá? E eles são partículas que não podem ser divididas, não são divisíveis, eles são apenas pontos que representam um lugar no espaço. Se a gente for aqui para o GeoGebra, basta a gente vir aqui em ferramentas básicas, ponto, eu vou criar um ponto A, um ponto B e um ponto C, ok? Esses são nossos pontos. A reta, pessoal, ela é um objeto matemático no qual podemos nos mover em apenas uma direção. Ela é unidimensional, a junção de infinitos pontos. E ela é uma reta, uma linha, na verdade, cujos pontos estão distribuídos de maneira uniforme entre si. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem uma reta e essa reta ela é infinita, tá, pessoal? Ela não tem começo nem tem fim, mas ela tem essa direção, que é a nossa direção horizontal, e dentro dela nós temos infinitos pontos, nos quais a gente tem aí até o A, o B e o C. E indo para o GeoGebra, a gente pode fazer uma reta, olha só, quando você vai fazer uma ferramenta reta, pessoal, olha só, ela é infinita, ela não acaba, ó, não tem fim, ok? Então, sempre que a gente vai criar retas aqui no nosso GeoGebra, a gente vai definir dois pontos que estão dentro dessa reta, mas eles são infinitos. Essa reta é infinita, tá, pessoal? Já o plano, galera, Euclides dizia, uma superfície é o que tem somente comprimento e largura. Superfícies existem pelo menos duas direções independentes através das quais podemos nos mover. E uma superfície plana é uma superfície na qual todas as retas estão dispostas de maneira uniforme entre si. Então, eu trouxe aqui um plano para vocês, eu vou apagar essa linha que eu fiz. Eu trouxe um plano para vocês, pessoal. Esse plano, ó, ele é formado por retas que estão na horizontal, distribuídas de maneira uniforme, e também por retas que estão na vertical. Esse é o que a gente pode chamar de plano. É a união de infinitas retas dispostas de maneira uniforme, tá? Aqui no nosso GeoGebra, a gente, claro, vai fazer uma figura geométrica aqui, que também é um plano, tá, pessoal? Porque ele tem a direção vertical e a direção horizontal. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Para facilitar a visualização. Para apagar é bem fácil, como vocês estão vendo, ok? Mas para você formar um plano, pessoal, basta você criar duas retas aqui. Vamos criar
duas retas, e a partir dessas duas retas, a gente pode criar um plano qualquer, ok? Que ele vai ser bidimensional, tá? Indo mais para frente, a gente tem as semi-retas e o segmento de reta. A gente tem aqui uma reta que eu vou chamar de S, tá? Uma reta S qualquer. Novamente, ela não tem início nem fim, tá? A semi-reta, pessoal, ela é uma parte da reta. Ela tem um início, mas ela não tem fim. Então, de um lado ela vai ter o seu início, do outro vai ser infinito, e ela tem direção e sentido partindo de um ponto de origem. Eu trouxe aqui para vocês, ó, as semi-retas A, B, como vocês estão vendo, começa em A, vai na direção de B no sentido de B, mas não tem fim. Ou então a outra semi-reta B, A, inicia em B, vai na direção e no sentido de A, mas não tem fim. Isso é uma semi-reta, tá, pessoal? O segmento de reta não, ele é uma parte da reta, mas ele tem limites, pessoal. Ele tem tanto início quanto fim. Eu trouxe aqui para vocês, ó, o segmento de reta A, B ou B, A, ok? Tem início em A, final em B, ou início em B, final em A. Já aqui vamos para o GeoGebra, ok? Eu novamente vou apagar aqui para facilitar para a gente, ok? Vou fazer, pessoal, uma reta qualquer, ó. A reta ela já vem infinita, vocês estão vendo? Agora eu vou fazer um segmento de reta, olha só. O segmento de reta, ele é finito. Vou fazer outro aqui embaixo para vocês verem, ó. Ele não é infinito. Esse é o segmento de reta, tá certo? E se vocês olharem, olha só, a gente tem aqui embaixo também, ó, uma semi-reta. Eu vou começar ela aqui, ó, e vocês veem que ela vai ter o início aqui em E, vai na direção e no sentido de F, mas ela não tem um final. Se eu começar ela aqui, vier para o outro lado, vocês estão vendo. Então, a reta ela é infinita para os dois lados, ok? A semi-reta, ela tem uma origem, mas ela é infinita para o outro lado, para o outro sentido. Já o segmento de reta, ele é finito, ele tem um início e tem um fim, tá certo? Já os ângulos, pessoal, como diz a definição, o ângulo é a região plana limitada por duas semi-retas. Eu tenho aqui, ó, duas semi-retas, galera, que começam no ponto O e vão até o infinito aí na direção de A, na direção de B. Este elemento formado aqui, este caminho percorrido para se unir as duas semi-retas, pessoal, é o que a gente chama de ângulo. OA é o nosso lado, OB é o nosso outro lado, O é o nosso vértice. O nosso ângulo vai ser AOB, ou ângulo alfa, tá certo? A unidade de medida é em grau, onde a gente tem que uma volta é 360 graus, ou seja, se eu viesse aqui do começo ao fim, a nossa volta seria os famosos 360 graus. E a gente pode classificar os ângulos como nulo, quando ele é zero, agudo, quando ele está entre 0 e 90 graus, ou seja, ele não alcança aqui os 90 graus. Ele é reto, quando ele tem justamente esses 90 graus, o ângulo reto, que a gente tanto conhece. Se ele passar dos 90 e for menor do que 180, a gente tem um ângulo obtuso. E se ele for aqui, pessoal, maior do que 180, tá? A gente tem um ângulo raso, tá certo? Partindo para os triângulos agora, mas antes, vamos aqui para o nosso GeoGebra, observar como é que a gente vai determinar ângulos aqui, pessoal. Olha só, a gente procura aqui ângulos, vamos procurar, cadê? Ângulo, tá aqui. A gente vai escolher as duas retas aí. Vocês veem que aqui a gente tem um ângulo de 43,9 graus. Vou novamente calcular o ângulo aqui, ó, dessas duas. 43, se eu calcular aqui por fora, olha só. Vamos calcular aqui o ângulo. Olha aqui vocês. Calculando o ângulo. Olha aí. Estão vendo? Vou fazer aqui mais uma reta assim e outra assim. E aqui eu venho e calculo o ângulo entre essas duas retas, ó.
Posso calcular aí de várias maneiras, enfim. Vocês veem que aqui o GeoGebra ele tem várias funcionalidades. Os triângulos, né, galera? Deixa eu só apagar logo tudo isso aqui para facilitar para a gente aqui no próximo exemplo, tá? Ok. Vamos aqui, o triângulo fica definido por três pontos não colineares e os três segmentos de reta que tem cada um, dois desses pontos como extremidades. Então tá aqui o nosso triângulo, ele tem três pontos aí distintos no espaço, tá? Mas que formam segmentos de reta que se unem e formam um triângulo. Quanto aos lados, a gente tem os triângulos equiláteros, isósceles e escalenos. O triângulo equilátero, pessoal, quando a gente tem os três lados iguais. Ó. Esses três lados aqui ó, são iguais. A gente tem o isósceles quando dois dos lados são iguais e um outro terceiro é diferente. E a gente tem o escaleno quando todos os três lados aqui ó, são diferentes. Quanto aos ângulos, pessoal, a gente tem os actângulos, retângulos e obtusângulos, tá? Os actângulos, galera, é quando todos os ângulos são agudos ou menores que 90 graus, tá certo? Quando a gente tem um ângulo reto, que é este aqui, a gente tem um triângulo retângulo. E quando a gente tem um ângulo no qual temos mais do que 90 graus, a gente tem um ângulo obtuso e é o famoso triângulo obtusano, tá? Para a gente desenhar um triângulo aqui, pessoal, no GeoGebra, tá? Basta a gente pode vir até aqui no triângulo regular, olha só, ele vai formar um triângulo facilmente para vocês, ok? De toda maneira, a gente tem aqui muitas funcionalidades para fazer triângulos aqui, fazer figuras geométricas, ok? E para calcular a área de um triângulo, pessoal, eu trouxe aqui esse triângulo ABC, no qual a gente tem o segmento de reta A, o segmento de reta B e o segmento de reta H. Como é que eu vou calcular a área deste triângulo? Ora, galera, a gente pode pegar um outro triângulo igual, só que aí oposto, né, inverso, e ele, galera, vai formar aqui o que a gente chama de retângulo. Isso, a gente tem aqui um retângulo, em que temos as mesmas medidas. Se eu for calcular a área desse retângulo, basta a gente calcular a base vezes a altura. A base é B, a altura é o nosso segmento de reta aqui, H. B vezes H. A área deste triângulo aqui, galera, vai ser justamente a metade da área deste retângulo. A área do retângulo é B vezes H, B vezes H dividido por 2 é como a gente calcula a área de triângulos, tá certo? Aqui no GeoGebra, como eu tinha falado, se a gente quiser fazer um triângulo aqui, tá? E calcular a área dele, basta a gente vir aqui, ó, o valor da área já vem automático. É muito simples, muito fácil usar este programa, ok? Exercícios de vestibular, galera. Agora vamos resolver um exercício para finalizar a nossa aula, tá? Em canteiros de obra de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um destes canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Está aqui a nossa figura, a gente tem aí os vértices A, B e C, e os pontos médios P, M e N. Lembrando, pessoal, são pontos médios, ok? A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deverá ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde à mesma região do triângulo AMC, mesma área do triângulo BNC, a metade da área do triângulo ABC, o dobro da área do triângulo MNC, o triplo da área do triângulo MNC. Ora, galera, aqui estamos nós com o triângulo
E a gente tem aí pontos médios. Se a gente tem pontos médios, galera, é a mesma coisa que se a gente tivesse aqui, ó, um retângulo, ok? Com essas mesmas dimensões aqui. Vou dizer que aqui é A, então aqui também vai ser A, ok? Se aqui embaixo for B, aqui em cima é B, ok? Mas o que é que a gente tem que perceber? Nós queremos saber o que é que essa área todinha aqui representa em relação às outras áreas, não é isso? Ora, pessoal, se vocês olharem, a gente vai ter o triângulo MNC aqui, ó, tá? E esse triângulo MNC, galera, como a gente tem pontos médios, ok? Se a gente olhar o triângulo AMN, ó, AMN é o mesmo valor do triângulo MNC. Se a gente olhar o triângulo PMN, ok? PMA, pessoal, na verdade, aqui, tá? Eu errei. Desculpe, aqui é A. PMA, a gente vai ver que também tem o mesmo valor, ó, é metade aqui, ó. É metade aqui do retângulo, desse retângulo formado. E o triângulo BPM, pessoal, este aqui também vai ter o mesmo valor. Lembrando, são pontos médios aqui, ó. A gente tem um retângulo dividido em vários triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos, ok? E a gente está percebendo que o valor desse triângulo MNC é o mesmo valor desses outros triângulos. Então, para calcular essa região demarcada, eu vou calcular, ó, o triângulo AMN, que é esse primeiro aqui, o triângulo PMA, como eu disse, que é esse outro aqui, mais o triângulo BPM, que é esse final aqui. Só que a gente já viu que cada um desses aqui são iguais ao MNC, pessoal. Então, é uma soma de 3 MNCs. Sendo assim, a nossa resposta vai ser o triplo da área do triângulo MNC. Letra E. Tá ok? Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar no GeoGebra, a gente faz da seguinte maneira, para finalizar a nossa aula, certo? A gente viu ali que o nosso triângulo era da seguinte maneira, ok? E a gente viu lá que nós tínhamos aí esse primeiro triângulo aqui, a gente e esse outro grande aqui. Mas aí, como eu disse para vocês, se vocês perceberem, ó, a gente vai ter aí, e esses triângulos têm a mesma área, ó. Aí, para vocês. Estou fazendo isso aqui para a gente calcular a área, para vocês verem que realmente, olha, todos dá 16 unidades, porque a gente está fazendo, ó, pontos médios. Eu tenho 2 para cá, 2 para cá. Aqui eu tenho 4 para cá, 4 para cá, exatamente como acontece aqui. Claro que não é 2 e 4, mas a gente está percebendo que são pontos médios. O que a gente tiver para cima tem para baixo, o que tiver para esquerda tem para direita. A gente pode vir aqui e resolver esse problema no nosso GeoGebra dessa maneira, ok? Então, pessoal, aqui estão a referência desse estudo. Eu trouxe só de um livro, tá? Que foi esse Geometria 1, aí os nossos autores. Todas as imagens foram referenciadas. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero que o nosso trabalho tenha sido suficiente para conseguirmos aí a aprovação. Ok? Muito obrigado e até a próxima.